Boa tarde, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje o assunto de vocês está na página 58, que é sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então fique aqui comigo para descobrir um pouquinho mais sobre essa história. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje nós chamamos de Brasil, ele encontrou vários grupos de indígenas. Gente, quando ele chegou aqui, ele descobriu alguns habitantes. E como ele acreditava ter chegado às Índias, ele deu o nome a esses habitantes de indígenas, tá? Foi um impacto muito grande. Por quê? Porque os indígenas, gente, eles têm costumes diferentes, eles têm crenças diferentes, eles têm uma organização social totalmente diferente dos portugueses. Então, foi um grande impacto naquela época para os habitantes que estavam aqui, certo? Então, vamos continuar. Os primeiros indígenas que foram encontrados aqui foram os indígenas da tribo chamada Tupi. Ela foi a tribo mais famosa porque foi o primeiro grupo, né, encontrado, porque ele se localizava ao litoral do Brasil, que era onde se aportavam, né, as naus portuguesas. Então, eles foram os primeiros grupos de indígenas encontrados. A organização social deles, gente, olha, era uma organização circulares, certo? Essas casinhas aí são chamadas de malocas, mas daqui a pouco a gente vai descobrir porque elas podem ser chamadas de malocas ou ocas, tá? Então, essa era a organização de casas que tinham dos indígenas, tá? O tipo de moradia indígena era uma organização circular, certo? Suas casas eram construídas com troncos de árvores e palhas e eram conhecidas como malocas. Eles viviam, né, da caça, né, da pesca, e eram coisas assim, e também da agricultura, né, gente? O que é essa agricultura de subsistência? Era quando eles plantam para o próprio consumo. Então aqui nós temos uma família de indígenas, certo? E eles plantam mandioca, milho, qualquer tipo de alimento. E eles também eram pessoas que, quando esses alimentos acabavam, eles saíam daquela localidade, né, e iam para outra área para que eles pudessem consumir. Então, eles eram seminômades, como se fala, seminômades. Eles estavam sempre mudando suas tribos de acordo com as suas necessidades daquela época. No Brasil, existia 4 grupos etnolinguísticos. O que são grupos etnolinguísticos? Tem lá no comecinho da página 59, vocês podem até marcar o que significa etnolinguístico, porque já está até destacado, né? Possuem culturas e línguas comuns. Então, quais eram esses grupos etnolinguísticos? Era o Tupi, né? Ele que eu falei que eles eram encontrados no litoral. Nós temos o Macro-G, ou também conhecido como Tapuia, que era da região do Planalto Central. Nós temos também as tribos Aruaque, que se concentrava lá pela Amazônia, e também a tribo Caraíba, também da Amazônia, certo? Os tupiniquins, como eles eram conhecidos, né, os tupinambás, eles foram os primeiros a fazer o contato com os portugueses, como eu falei para vocês, certo? Então, o que mais que eu posso estar falando? Vamos continuar. Então, vamos lá saber aqui um pouco sobre a aldeia, né? Então, vamos lá. O que era a aldeia? É um conjunto de ocas. E o que é a oca? É a casa indígena que é construída com galhos de árvores cobertas com palhas e folhas de palmeira, né? Conhecido como sapê. A diferença entre maloca e oca é a seguinte: a maloca, todos da tribo podem morar em uma mesma construção. E já a oca não. Ela é habitada por uma única família. As duas palavras, elas são de origem, né, indígena, né? Origem tupi. Então, podem ser maloca, se todos podem morar nessa mesma construção, ou maoca, quando somente uma família pode morar nessa construção,
certo? Então, nós temos aqui outra história do descobrimento do Brasil, né? Os indígenas já viviam aqui, né, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. E eles sofreram mais séries de ataques, né? Eles foram escravizados também. Eles pegaram muitas doenças também dos portugueses. Então, assim, a população indígena, elas foram diminuindo ao longo do tempo, certo? Aí, lá na página 60, eu vou pedir que vocês dêem uma olhada nesse quadro. Nós temos aqui um quadro, né, sobre a organização social indígena atual, tá? Nós temos aqui indígenas espalhados aqui, ó, por toda a parte do Brasil. Vocês podem dar uma olhada nesse quadro. Cada númerozinho representa uma área e tem um nome, né, das tribos, né? Pataxó, Colina, tem várias. Guajajara, inclusive a tribo Guajajara, ela é uma tribo bastante presente aqui no Maranhão, como vocês vão olhar bem no 9.1. É uma tribo que está aqui, na sua maior parte no Maranhão. Então, os índios também estão aqui, certo? Página 61. Quando vocês forem lá na página 61, vocês vão ver que os povos indígenas, eles também fabricam vários utensílios, né? Como eles estavam acostumados a ter uma agricultura de subsistência, então eles criam os seus próprios instrumentos, né? Então eles teciam redes de algodão, arcos e flechas, lanças, instrumentos musicais como maracá, tambor e flauta, porque eles são povos que gostam muito de danças, de música, né? Danças guerreiras, né? Porque eles fazem vários rituais, certo? E por acaso, né, é outro assunto bem aqui que a gente vai conversar um pouco, porque lá nós temos, nas tribos indígenas, nós temos o cacique, que é o chefe geral da aldeia, mas também nós temos a figura do pajé, ou também chamado de xamã, que era o chefe religioso da tribo, né? E esse chefe religioso da tribo, ele tinha grande influência sobre as pessoas da aldeia, porque eles acreditavam que esse chefe religioso, ele possuía poderes mágicos, né? Poder de cura, de adivinhação, de forças da natureza, né? Então, o que tem na religião deles que os portugueses abominaram? Porque os portugueses, gente, a maioria deles eram católicos, né? Os indígenas, eles são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. Então, os portugueses também tentaram catequizar vários índios, né? Eles faziam missas, né? Para que os índios deixassem, né, de praticar a sua cultura para cumprir a cultura portuguesa, tá? Então, nós temos aí, a religião deles é politeísta, acreditavam em vários deuses, entre eles é o Tupã, que era o raio de trovão, Guaraci, que é o sol, e Jaci, que era a lua. Então, e eles, a partir dessas ideias deles de deuses, eles criavam lendas que até hoje são conhecidas para ter essas explicações da natureza. Mas isso faz parte da cultura, gente, indígena, tá bom? Outra coisa interessante, o trabalho deles é dividido entre homens, mulheres e crianças. As crianças são conhecidas como curumins. E qual era o papel da criança? As crianças, elas acompanhavam, né, os seus pais. No caso, se for um menino, né, ele acompanhava o seu pai na caça, na pesca. Então, tudo que seu pai faz, ele ia aprender. E a menina acompanha a mãe, que era tecer algodão, que é cuidar da casa, né, fazer rede, fabricar peças de cerâmicas, de barro, né, cuidar da alimentação. Então, o menino segue os caminhos do pai e a menina seguiria os caminhos da mãe, né? Aos 13, 14 anos, né, que é a idade da adolescência, né, da puberdade, eles já passam por um ritual para se transformar, para se tornar homem, né, para ser considerado um homem. E também a menina também passa por um ritual para ser deixada a fase de menina para se transformar em mulher, né? Tudo faz parte da cultura indígena, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Apesar de tudo, gente, a história indígena é uma história do povo indígena, é uma história triste, porque eles foram, né, gente, dizimados
que seriam se foram dizimados, né? Por mais que eles lutassem, né, naquela época pela natureza, porque eles são muito ligados à natureza, os portugueses com seus armamentos e doenças e vários outros motivos acabaram matando muitos indígenas, certo? Então, quando eles chegaram aqui, havia 4,5 milhões de indígenas, e ao longo do tempo essa quantidade de indígenas foi morta, né? Acredita-se que hoje em dia nós temos em torno de 180 mil indígenas. Essa é uma quantidade muito grande, né? E outra coisa também importante lá da página 63, que é sobre a FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional do Índio, tá lá no quadrinho, né? Que ela tem o objetivo que é defender as comunidades indígenas, né? Despertar o interesse da sociedade pelos indígenas, fiscalizar e proteger terras por eles ocupadas, né? Até hoje, gente, as terras indígenas ainda são as responsáveis pela maior parte de preservação da natureza, porque por elas serem protegidas, são áreas ainda de preservação. Porém, são alvos, gente, de desmatamento, são alvos de pessoas, de fazendeiros. E por isso que até hoje os índios precisam ainda, né, precisam lutar para manter a sua tribo, para manter as suas terras, né? Então, é uma grande reflexão, tá? Então, eu vou explicar aqui a atividade de vocês, que vocês vão fazer aqui na página 64 e 65. Então, nós vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: qual é a sua opinião em relação à afirmação abaixo? Os portugueses descobriram o Brasil? Vocês vão colocar a opinião de vocês sobre isso, certo? Marque um X nas informações corretas, depois corrija as que estiverem erradas, certo? Então, vamos lá. Segunda questão. O chefe da aldeia era o cacique? Com certeza essa daqui é verdadeira. Os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam? Gente, certamente não. Os portugueses não respeitavam. O primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados? Com certeza, porque eu já tinha conversado com vocês, os portugueses não respeitavam a forma que os indígenas viviam, eles impuseram o modo de vida deles para os indígenas, certo? Eu vou responder só até a 64, eu quero que vocês façam agora sozinhos a 65, para a gente poder fazer a correção pelo Classroom. Beijos, até a próxima!